Boa noite, queridos amigos. Então, estamos mais uma vez aqui com esse grupo querido, começando mais uma reunião da AME Pelotas. Essa amiga querida, essa família querida, onde temos tantos amigos, dispostos a estudar, a crescer, com o mesmo objetivo comum. Então, até por estarmos nessa família amada, vamos serenar a nossa alma, o nosso coração, e vamos hoje fazer uma oração a todos os nossos irmãos queridos que estão passando mais uma vez por essa provação, com essa chuva que causa tanto transtorno na Zona Sul e tantos outros locais. Te pedir, Jesus, que a espiritualidade amiga abraça essas pessoas, console essas pessoas e, principalmente, lhe dê muita força e muita resiliência. São tantas provações que todos têm passado. Então, que consigam encontrar força, disposição para seguir lutando, e vamos nós aqui, com muito amor, com muito carinho, rezar por esses irmãos queridos, que passe tudo rápido e da melhor maneira possível. E aproveitando, então, nesse momento que a gente está com esse pensamento do bem para nossos queridos irmãos, vamos assim nos aproveitar para desejar para nossa querida Mônica, que também está passando perrengue, estou ficando no meio do caminho, com esse transtorno também, que Jesus e os nossos amigos espirituais que estão com ele possam serenar a alma dela e que ela possa conduzir de uma maneira bem tranquila essa apresentação. Que possamos todos aproveitar, discutir cada vez mais, né, esse estudo. Então, muito obrigada, Jesus, também pela oportunidade de estarmos todos aqui para participar dessa reunião, todos com saúde, disposição e muita alegria para viver esse momento. Muito obrigada, que assim seja. Vera, assim, Mônica, então, pode... Deixa eu só falar uma coisinha. Vera, eu posso incluir nessa prece os bichinhos de rua também? Pode, complementa aí. Eu vou complementar. Os bichinhos de rua pode também. Fazer mais uma oração também. aí, faz aí. Então, não, pode ser a mesma, só para pedir proteção para eles também. Tá bem, né? então. Como nós, eles sentem frio, fome, dor, abandono, solidão. Então, que sejam acalentados também. Que tá bom que tu Só lembrou isso. deles. Que bom que tu lembrou deles. Obrigada, querida. Nada, eu sou bicheira, né? É. Bom, eu queria aqui aproveitar, deixa eu tentar ver as pessoas que estão aqui. Já entrou o José, já nos conhecemos, né, José? Seja bem-vindo. Convidado da Juliana, tá? A Raquel está aí, a Ju, a Lali, o pessoal já está entrando. Boa tá? noite. Então, assim, né, pessoal, a Mônica se dispôs, tá, a apresentar esses capítulos, porque a Cris teve problema, teve um problema, teve que fazer uma cirurgia. Ela gentilmente se ofereceu, né? E é tão engraçado, gente, que eu vou repartir isso com vocês. A Mônica tinha falado comigo antes, né, Mônica? Acho que é bem interessante a gente lembrar isso. A Mônica me falou antes de acontecer essa cirurgia da Cris, ela disse assim, Verinha, será que a Cris não precisa de ajuda, né? E que eu possa ajudar? Eu posso ajudar nos capítulos. Olha que coisa, você parece que estava sentindo. Era de que a Cris, por estar passando, né, por uma situação de doença com a mãe dela, que seria o motivo para que ela não conseguisse, né, apresentar. Tava com aquela, acho que até uma intuição, né, de que não conseguiria e já tinha me colocado à disposição. Mas aí a gente resolveu esperar, né, ver como é que a Cris ia se sair com a mãe dela, se ia ficar tudo bem. E no fim a colega Cris acabou se machucando, teve um acidente, se machucou, passou pela cirurgia e está num momento bem delicado, né, de recuperação aí. Então, no fim veio a dar certo, né? Aquela ideia inicial
que eu precisaria ajudar ela ali naquele capítulo, no fim foi o que aconteceu, né? Então É, e hoje, vamos, e aí eu acho que aproveitar que a Alissa pegou o que eu coloquei, eu vou dizer, vamos desejar muita melhora para a Cris. Eu conversei muito com ela hoje, tá? Ela tá se recuperando, viu, gente? Então vamos fazer bastante oração para ela, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas vamos. aconteceu, foi tão interessante, né? Porque a Cris anda também com a mãe dela doente. Um dia eu desabafando com ela, da minha mãe, a gente dividindo as dores das mães, ela me disse: Ah, Verinha, tá tão difícil. E tu veja como é. Aí a Mônica mais que se ofereceu, né? Olha que legal, né? Então aqui é todo mundo amigo e todo mundo quer trabalhar, né, Mônica? Que coisa boa, né? Isso aí, no fim deu tudo certo. Deu tudo Posso, certo, vai dar então, tudo certo. Mas, posso Mônica, eu começar? acho que assim, ver como é que tu pretende fazer. Fica bem à vontade aqui, vai conversando com a gente, o que que tu pretende fazer, como tu achar Tá. melhor. Eu vou pegar então um trechinho, conforme a Vera ali nos passou, que já estava no fim do capítulo 15, eu vou ler. Eu não estou com o meu livro físico aqui, mas eu consegui abrir o PDF pela internet. Então eu vou ler esse último capítulo e eu preparei o 16 e o 17, tá? Que aí depois a gente faz na sequência. Vou começar ali. Compreendemos que Silas se desincumbiria brilhantemente da tarefa de esclarecer-nos, condensando em palavras singelas, luminosa síntese de vasto assunto, que de certo em nossa conceituação exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Meu colega, contudo, como quem desejava estudar todas as questões tangentes, voltou a interrogar. Já que nos detemos em matéria de sexologia, na lei de causa e efeito, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista que sistematizam o uso dos anticoncepcionais? E Silas, sorrindo de modo estranho, falou: Se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome do reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes, as quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os, inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo sentindo frio no coração. Deixa eu só fazer uma Então, aqui observação ele aqui, fala, Mônica. né? Pode falar, Vera. Pode falar e depois eu vou fazer a observação. Pode ver. Então, dando continuidade, né? Aqui está falando das pessoas que evitam, né, ter os filhos, mas que só vão estar adiando essa missão, que é de acolher, né, os filhos, e o quanto isso pode ser no pós-túmulo ali um frio no coração, né? Todos precisam passar por essa experiência para também evoluir, acredito eu, né? Mônica, mas é que assim, uma coisa, só para lembrar da última reunião, até para quem está hoje pela primeira vez, para a gente lembrar, né? A Ju estava também, que a gente colocou que isso, na verdade, foi feito há muitos anos atrás. Né? Então, assim, e tem a dupla interpretação. Não sei se tu vai te lembrar disso. A Isso gente tu estava também lembra que a gente discutindo, discutiu exatamente. muito isso aí. Já que Uhum. nos detemos, quando começou a matéria de sexologia, na lei da causa e efeito, como interpretar atitudes casais que evitam os filhos e sistematiza os dos anticoncepcionais. A gente até discutiu na outra reunião que soava como se assim, bom, então vai ter que. As pessoas não vão usar anticoncepcional, era uma outra época. Lembra, Juliana, até que a gente discutiu sobre isso? A gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Hoje é outra situação. Tanto é eu, como pediatra, né? A Flavinha está aí como gineco. Quantas hoje as gestantes têm um filho? Né? E a gente vê isso como pediatra.
Então, aí passa aquela coisa assim que tem que ser realmente sempre pensado o casal na questão de ter um filho, mas não necessariamente. Eu acho que tem que tentar trazer isso, né? Eu colocaria assim, a questão do Todos vão ter cuidado, o livre-arbítrio, né? Mas também isso. vão se restringir, que nem todos têm a consciência de que vão estar se restringindo dessa experiência de ter filhos, de criar, de educar, de abrir mão de muitas coisas, né? A abnegação. Então, quem decide por esse caminho também, né? Teria que ter essa consciência de que, evitando, né? Formar uma família maior, né? E dar sequência na sua família, também tem esse lado, né? E é claro, escolhas são escolhas, né? Então, aqui, continuando. E o aborto provocado, assistente? Né? Perguntou Hilário. Diante da circunscrição com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que seja uma falta grave? Falta grave será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infaticídio, confesso. A mulher que o promove ou que o venha honestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente de dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. E aí vem outra pergunta, né? E como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o olheiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que se viciaram à forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito através do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e de trabalho justos. Inexplicavelmente, Hilário emudeceu e, a face da lógica em que se baseava as anotações de Silas, não tive coragem de prosseguir perguntando, absorvido então pelo temor de aprofundar em excesso num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros, preferindo assim o silêncio para reaprender a pensar e pensar. É bem forte, né, essa última parte aqui. Sabe o que eu fiquei, que eu gostaria de discutir aqui, que eu acho importante, gente? Nossa, eu vejo muito isso na pediatria, a Juliana deve ver muito também. Muitas mães com muito, muito, muito sofrimento, né? E às vezes eu fico pensando, né, quando vejo assim as dores que elas passam, quanto elas já sofreram antes, né, para poder realmente estar passando por isso, né? Imagina, eu com 35 anos de pediatra já vi muita coisa, né? Então aqui eu fiquei me lembrando, né, o que que a gente pode fazer nós, né? Lembrando que o Sérgio sempre diz, a gente tem que transpor tudo isso que a gente estuda aqui para o mundo da gente real, né, atual. Então, o que que a gente pode fazer? Realmente, o que a gente pode fazer, na verdade, é tentar dar o máximo de nós com o nosso trabalho, com o nosso estudo, dar o meu melhor e, mais importante ainda, né, gente?
acolher essas pessoas, né? Porque são pessoas que estão em sofrimento, né? E a gente vê muito. Eu não sei, né? Não sei se vocês têm visto muito pediatras aqui que estão aqui, ali eu não consegui ver todos, mas eu vi que está aqui a Juliana, a Raquel, acho que tinha entrado, a Alicia, né? O pessoal que está aqui, acho que é pediatra, a Alessandra, são 4. E eu não sei, porque a gente realmente, como a gente vê isso, né, gente? E é uma dor, assim, incalculável, sabe? Eu estava estudando agora para uma aula que eu vou dar daqui a 2 semanas de HIV, que eu sempre dou aqui para os residentes, e eu achei tão interessante, gente, que e eu achava o manual do Ministério da Saúde muito frio, sabe? Protocolo, papapá, como é que tu diagnosticas. Gente, eu fiquei encantada com o novo documento, que é uma coisa que eles não tinham até então, que é o acolhimento. Nunca tinha visto até então, sabe? A gente discutiu muito nos últimos consensos que eu participo, por Abinar e tal, o Consenso Gaúcho aqui, porque o mais importante é isso. Então, isso vale, claro, vale para os pacientes HIV positivo, vale para todas as crianças que estão em sofrimento. E muitas vezes está em sofrimento a criança, o pai, a mãe. Então, como é importante, eu acho que, né? Então, analisando isso aqui, eu fico pensando, o que nós podemos fazer? Dar o nosso melhor no que a gente faz, né? De poder acolher melhor essas criaturas nesse momento de dor, Acolher, né? orientar, né? É claro que É, muitos que tomam esse caminho do aborto, ou enfim, né, que às vezes tentam e não conseguem, rejeitam, são pessoas que precisam ser orientadas, né, acolhidas, conversar sobre isso para que não venha acontecer esses erros e depois vir mais sofrimento, né, pela frente. Em gurias, eu acho muito interessante isso. Não sei, estão me ouvindo? Sim, Tá, parecia que tinha cortado aqui. Eu me lembro dessa história do aborto, de uma fala do Divaldo com uma senhora que chega no final de uma palestra e conversa com ele e diz: Divaldo, eu sou uma pessoa triste porque eu cometi 8 abortos, uma coisa assim, um número enorme, e eu já tenho idade, eu não conseguiria mais ter esse número de filhos, nem posso ter, e que dirá esse número de filhos que eu acabei cometendo. E aí ele diz para ela assim: ter estes filhos, né, na vida orgânica não é mais possível, mas adotar crianças que precisam de carinho, isso é possível. Vá para uma casa, um orfanato, uma escola, e se dedique ao cuidado das crianças. Isso vai ir curando a sua alma, assim, falou para ela. E eu achei tão bonito que, claro que a pessoa que, cada um que, de nós que comete as nossas falhas, nós somos responsáveis por elas, sejam as falhas que forem, né? A pessoa que passou por essa tristeza de ter, né, de, infelizmente, ter optado por isso tem uma dor enorme. Então, acho que isso que a Verinha acabou de falar em relação aos pacientes HIV, e aqui o capítulo está falando do aborto, é a gente aprender nessa nova maturidade, hoje em dia, né, que a gente já pode estudar o espiritismo com uma outra consciência, com uma outra maturidade, é não julgar e acolher. Cada um sabe as suas dores, o que que levou a fazer determinada situação, né? Então, em relação a isso do aborto, em relação a quantos filhos, o que adianta ter 6 filhos e deixar jogado no mundo, não conseguir, claro, né? Não estou falando das pessoas mais humildes, que às vezes têm por até desconhecimento, de cuidado, mas as pessoas que têm condições de se cuidar e não se cuidam, e vão tendo filhos e vão botando só funcionárias para criar, não têm paciência, não participam da educação dos filhos. Então, a responsabilidade também é tamanha. Então, não eu acho que hoje em dia não é o número de filhos que se tem, né? Que é a importância é a qualidade, a responsabilidade com que a gente abraça as nossas ações, né? Eu acho que isso tem que ficar, porque é como a Verinha falou, né? Esses livros foram escritos há bastante tempo. A gente ainda vem com algumas coisas, né? Mais daquele espiritismo arraigado, né? Algumas coisas ainda que a gente traz
de vivências religiosas no catolicismo, de punições, e hoje em dia a gente ouve, né, dos próprios espíritos superiores nessas literaturas maravilhosas que a gente tem, esse consolo maior, né? Não desmerecendo nada da coleção do André Luiz, que não tem o que se falar, mas acho que dessas coisas que a gente pode deixar mais leve, né? Que foi como a Verinha falou. Era isso, meninos, meninas. Voltei aqui, gente, eu tinha caído aqui, porque essa chuva aqui caí, voltei, tudo tranquilo. Perdi, Flavinha. Na esteira da Flavinha, eu acho interessante compartilhar A gente tem um protocolo lá no União agora, a partir, inclusive, das discussões fomentadas pelo nosso próprio colega Luiz Fabiano aí. Essas discussões avançaram dentro da casa e foram feitos grupos de estudo e ação para ver o que a gente ia se posicionar. Na verdade, são duas posturas, né? A primeira postura é a defesa da vida. Então, quando há uma consulta no diálogo fraterno, no atendimento fraterno, que uma mulher grávida procura orientação e ajuda, o protocolo que a gente segue é sempre o da defesa da vida e a não indicação do aborto dentro disso. Entretanto, quando essa mulher chega contando que já fez o aborto, aí a perspectiva é de acolhida e não julgamento, né? Porque se entende sim que é uma conduta inadequada, mas por ser este tipo de conduta inadequada, ela não é maior ou melhor ou pior ou mais grave do que qualquer outra que uma pessoa pode ter tido. Então, sempre quando no atendimento fraterno aparecem mulheres que contam sobre isso, aí a conduta é de acolhimento e de resgate para dentro da casa, assim. Até vou te E perguntar, João. quantos a gente consegue reverter, né, guris? Quantas pessoas em plantão, eu me lembro, no próprio consultório, que chegam eu tenho uma paciente que está no terceiro filho, ela chegou no primeiro perguntando que se eu sabia como que ela podia tirar a criança. E eu fui conversando, disse, não, que eu só sabia ajudar a trazer a vida. Como tirar, eu não sabia como orientar, não. Mas vamos conversando e vamos conversando. Gente, ela está no terceiro filho, uma baita de uma mãe. Então, é esse tempo que quando eles chegam nesse momento do desespero, João, como tu está falando ali no atendimento, essa hora a gente consegue muito, gente, muitas. Tem uma Mas se a paciente. gente for dogmático, a gente não abre o canal de comunicação. E aí a gente já repele a pessoa de imediato e não consegue resgatar ela. Então não dá para ser um radical dogmático dentro da ideia, porque o princípio primeiro é amoroso, não? Com certeza, com Gente, só um certeza. pouquinho que acho que tem alguém com uma música, um barulhinho aí. Vocês estão ouvindo? Não, Bom, então acho que estranho. É os Bom, teus amigos. mas eu queria, João, eu queria só te perguntar uma coisa importante, João. Tu falou a questão da questão do acolhimento. Isso lá na Casa Espírita? Bah, eu acho Sim. fantástico isso, João. Sim, surgiu as discussões a partir das dúvidas das colegas do atendimento fraterno. Porque elas começavam a dizer, bom, e o que acontece quando chega uma mulher que diz, olha, fiz semana passada um aborto. O que a gente faz com ela? A gente não sabe, porque a gente não pode dizer que legal, parabéns, o que tu por isso. Como é que a gente lida com isso? E daí foi se discutindo dentro da casa isso. Isso é muito interessante que tu está falando. Quando a gente fez o projeto Está Sendo uma Luz, não sei se tu vai lembrar, mas uma coisa muito importante que a gente discutiu é realmente como é que a gente vai acolher as pessoas na casa. Eu acho que é interessante até ter esse protocolo. Mas, assim, o que a gente me lembra que a gente discutiu já bem no início, lá com a Cátia Marabuco, de que é importante acolher sempre. E a dúvida maior, João, era essa questão, assim, claro, questão médica, né? A gente, claro, discutiu muito isso. Mas eu acho que essa questão do protocolo é importante até se discutir e se fazer alguma coisa que se possa repartir até com outras casas espíritas. Eu acho importante isso aí.
Porque as pessoas, na verdade, não é que não acolham, elas podem ter dificuldade exatamente o que eu vou fazer. Eu acho que o problema maior é isso, entendeu? Qual atitude eu vou tomar como trabalhador da casa espírita, né? Então, o maior problema, e por isso o treinamento na época, que na verdade foi feito com todos aqui de Pelotas, foi feito treinamento em Brasília, já em vários outros lugares, é de realmente as pessoas poderem se preparar para esse acolhimento, esse atendimento, na verdade, né? Mas que legal, hein? Acho muito bom, hein, João? Mais alguém gostaria de falar, gente? Vera, oi. Oi, Aqui. Não, é só pode complementando falar. mesmo, só complementando o que vocês estão falando, eu penso assim, né? O papel nosso como espírita é sempre receber as pessoas com amor, é tratar todos, né, com carinho, com amorosidade. Então, é aquilo que o João comentou, né? O nosso papel não é de julgar ninguém, né? É de acolher, de poder passar uma mensagem positiva, né? Como aquela que, ah, já aconteceu, não tem mais o que fazer, né? A gente não tem como voltar atrás com as coisas, mas a gente pode construir um novo caminho, né? Sempre. Então, sempre poder colocar para aquelas pessoas que existem outras saídas, que existem outras possibilidades amorosas ali, que ela pode também estar diminuindo todo esse peso, né? E esse sentimento, né, de culpa que fica, porque apesar de não ser realmente uma atitude correta, a gente não está aqui para julgar ninguém e nem para culpar ninguém, e sim para ajudar a pessoa a passar por aquela situação e que tire o melhor aprendizado disso, né? Mas, claro, sabendo sempre defendendo a vida, como ali a Flávia colocou, né? Em primeiro lugar, está pronto para usar os argumentos corretos na hora certa, né? Para tentar evitar que isso aconteça. Também. A vida, Depois eu vou passar tanto para a da Isa, mas criança é bem quanto legal o da que tu mãe, falou. né? Eu, complementando ali o que a Alessandra falou, o cuidado, né, sempre prezando pela vida tanto da criança quanto da mãe, porque também o que fala, né, no capítulo, que todo o aborto acaba trazendo consequências para o perispírito, para o órgão genital, para, né, para que essa mãe depois, talvez, que queira ter, né, não ter esse impacto, e carregar isso por outras vidas, né, o quanto é importante isso, a orientação, o acolhimento, a conversa, para que isso não venha a acontecer, né? É claro, depois de estar feito, como o João disse, né? Não dá para julgar, não tem o que se fazer, não dá para voltar atrás. Mas o que a gente conseguir fazer preventivo, também como a Flávia disse, né? Converter, né? O quanto ela conseguiu ali numa conversa, converter uma situação e que essa mãe veio a ter 3 filhos. Então, a prevenção é interessante, né, também. A gente, com essa visão espírita, poder ajudar dessa forma. A Isso Isa mesmo. quer falar A ali? Isa, pois é, eu já vou chamar. Estava cuidando, te cuidando aqui, Isa. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me escutar? Tá, Tá tá escutando. dando, tranquilo. Certo, é porque eu tô no computador do meu marido, aí ele tem umas tecnologias aqui que eu não entendo muito bem. Esse capítulo é muito profundo, né? Fala muito sobre o amor, sobre as ligações espirituais, né? Sobre essa... Fala sobre a sexualidade também. E eu acho que cotidianamente a gente pode aprender muito com nossos pacientes, né? Semana passada chegou uma senhorinha muito humilde, com um filho que tem um déficit cognitivo, assim, uma doença mental muito grave, né? Ele tinha mais de 40 anos. E ela tinha 2 filhos assim. E assim, muito amorosa, muito carinhosa. E a história daquela senhora toca tanto, sabe? Tocou tanto. E eu acho que o primeiro momento da gente que trabalha com saúde, né? É escutar o paciente e analisar a beleza que é a vida do paciente, né? A dedicação que ele tem. Porque, assim, por exemplo, naquele momento, aquela paciente me ensina tanto, sabe? Me ensina coisas até que eu imagino que eu não teria condições de vivenciar o que ela vivenciou, está vivenciando nessa encarnação de resgate.
Assim como também as pessoas também que se equivocam, porque às vezes as dores são tão profundas que se a gente olhar simplesmente o ato, a gente não vai saber o que é que está por baixo, por trás daquele ato impensado, a quantidade de sofrimento, porque uma pessoa em equilíbrio não vai atentar contra a própria vida do filho, num abortamento ou qualquer atitude de intempestiva em relação à destruição da vida, em qualquer parâmetro que seja. Então, eu acho que nas últimas semanas da minha vida, eu tenho refletido muito sobre essa história de escutar a história dos pacientes e encontrar beleza em tudo, sabe? Porque, assim, as histórias são incríveis. E às vezes eu falo por mim, principalmente, às vezes a gente quer dar diagnóstico, a gente quer resolver a vida do paciente dando um tratamento, especificamente fazendo um planejamento de tratamento curativo. E, na verdade, não existe a cura, né, gente? A gente sabe que a cura é a autocura, né? A gente está num processo de direcionar e auxiliar aquela pessoa em sofrimento no processo realmente que é de autocura, né? E cura moral, né? E, consequentemente, a saúde no contexto de Emmanuel, né? Com uma completa harmonia da alma. Então, assim, eu acho que a gente começar realmente a enxergar nosso paciente com beleza, sabe? A despeito dos equívocos e tentar entender quais são nos pacientes que se equivocam, qual foi o sofrimento e o desequilíbrio que fez ele tomar aquela atitude, porque se a gente for observar em tudo na nossa vida, em todas as situações de sofrimento, de violência, existe o violento que sofre, né? Nunca vai ser uma pessoa em equilíbrio que vai promover o mal, que vai promover a violência, que vai machucar, que vai magoar. É sempre uma pessoa adoecida, né? E nós, como espíritas, compreendendo essa doutrina tão consoladora e tão que tira o véu, né? Para a gente parar, assim, e o espírito tem que ter muito cuidado na questão do julgamento, né? Se sentir juiz da vida das pessoas. E, na verdade, é como vocês estão dizendo, é acolher, escutar, consolar. Eu acho que essa é a resposta mesmo. Isa, eu vou aproveitar só uma carona aqui antes de perguntar mais para o pessoal, que o que tu falou é muito importante. Eu me lembro quando a gente começou com esse projeto de prevenção, né, de estupro, e da gente no dia a dia que a gente vê muito, né? Você sempre tem a postura assim. Eu também já tive isso, então a gente vai melhorando. Tipo, eu sou a favor ou contra? Não, eu sou altamente contra. Sim, mas aí tu começa a entender, né, a dor dessa criatura. Então a coisa não é tão simplista assim, de ser favor ou contra. Não tem como ser assim. Tu tem que, na verdade, em resumo, né, gente, independente de qualquer situação, acolher essa pessoa, porque é um sofrimento bárbaro que elas têm. E muitas vezes, assim, nas condições menos improváveis, elas te dizem isso, porque causa muito sofrimento. Então, eu acho que é um assunto que realmente a gente debate, mas, em resumo, gente, temos muito que aprender, mas de lembrar que eu vejo assim, eu como profissional, e eu acho que cada um de nós, o mais importante é exatamente isso, acolher. Acolher, sempre ouvir essa pessoa e dar um abraço para essa pessoa, né? Porque o que ela precisa isso é de amor, né? Porque bem, a Isa até falou, ela se perdeu no rumo. Sim, e quem não se perde? Mas quantas vezes a gente se perdeu também? Bom, então precisa de ajuda. E, acima de tudo, precisa do quê? Acolhimento, né? E amor, principalmente. Achei muito legal o que tu disse, Isa. E eu acho que é bem isso que a gente deve fazer como profissional, trabalhador da casa espírita, como ser humano, como amigo, não importa. Né? De não ter a atitude de julgar, que acho que é a pior possível. Né? Tu quer falar, Ali? Levantou a mãozinha aí, pode falar. Então, eu só queria complementar, dizer assim, que não é que a nossa postura é sempre de contra, né? Porque não é possível um espírita ser a favor do aborto, não é do aborto que a gente é contra, mas a gente é como aquela situação, a gente não vai, a gente é contra o crime, não contra o criminoso, né? A gente é contra o erro em si, mas não contra a pessoa que errou, né? Isso que a gente tem que distinguir uma coisa da outra, né? Não é, Perfeito. essa é a questão, né? Não ser contra radicalmente, claro, porque se ou tu é espírito ou tu não é, né? Porque se tu é a Sim. favor do aborto, não pode se dizer espírita, mas
também não pode chegar e julgar as pessoas, né? Não é essa a nossa função é, né, como ser humano, até como profissionais também, o amor sempre, incondicionalmente. Como Jesus, ele não era contra, tanto que ele era cercado das pessoas que mais necessitavam, né? Sim. Tanto que ele dizia, eu estou aqui para os doentes, não é para os são, né? Então, é isso que a gente tem que entender, a diferença é essa, né? Não, perfeito, Alessandra, é bem isso aí. Mas eu quis dizer que a coisa Isso não é tão simplista. A justamente gente tem que acolher essa é, criatura que está em sofrimento. porque Mas é como a Flavinha exatamente isso. colocou, né? A Flavinha acolheu. Se ela julgasse e dissesse, não, eu não faço, tu É. procuras outro profissional. Ela está cortando completamente Isso, uma chance de ela reverter uma coisa assim, não é só ser contra. Ah, sim. É muito fácil dizer que é contra o que é a favor. isso. Agora, o que tu vai fazer com isso? Tu tem que agir. Se tu é contra, É. tu tem que agir, justamente acolhendo e tentando Usando reverter a bons situação, o argumentos, né? Fazer a pessoa pensamento. entender que Exato, realmente o Mostrar o outro motivo, né, lado. pelo qual a gente exato, exato. É não que eu é a perdi a favor. fala da Flavinha, que eu saí fora. Aquela hora eu caí. Eu acho que a Sidere quer falar também. Pode falar, Sidere. Estão me ouvindo ou não? Estamos. Sim. Ah, tá. Não, eu só queria fazer uma distinção, assim, né? A gente tem que separar a profissional da espírita, né? Isso é importante, assim. Quando a Flavinha falou, né? Eu acho que ela foi uma médica, né? Espírita, né? O que eu penso é meu, né? Eu, Sidéria, sou contra o aborto, né? Mas eu tenho que olhar ali além disso, aquela pessoa que está ali, né? Porque, como a Flávia falou, eu sou a favor da vida, não da morte. Então, é a mesma coisa que alguém me procura no consultório, né? Porque quer fazer, quer se suicidar. Eu sou a favor da vida, né? Então, eu não vou falar da morte, eu vou falar da vida, né? E a gente, enquanto profissional, a gente tem que bater muito nessa tecla, que a gente é a favor da vida. E o nosso espaço para aquela pessoa que está em sofrimento é o espaço de escuta. Por quê? Porque a pessoa, quando ela nos procura, ela quer uma ajuda, ela quer, de alguma forma, uma acolhida, né? Então, a gente não pode esquecer, a gente tem que sair um pouco da teoria e ir para a prática, né? Quando eu leio um livro, assim como esse que a gente leu agora, né? Um texto pesado, né? O que que a gente vê no meio espírita? A gente vê que as pessoas acabam julgando, passam uma régua, não é contra e briga com todo mundo e fecha a escuta, que é isso que vocês estão falando, né? E a gente tem que ir contra isso, porque se a pessoa quiser fazer um aborto, ela vai fazer independentemente de conversar com a gente ou não, e tu dizer eu sou contra. Né? A gente tem que argumentar. As pessoas argumentam muito bem a favor do aborto. Nós temos que argumentar também a favor do contra, né? E argumentar é falar de vida e não de morte, né? Falar do que a gente pode fazer por aquela pessoa que em sofrimento, porque vocês devem encontrar, é óbvio que encontram, né? Aquela pessoa que está um caco, a vida não vale nada para ela. E aí, tu vai dizer o que para ela? Que ela não pode fazer? Ela foi expulsa de casa, ela foi agredida. Vamos pegar uma mulher que é uma mulher pobre, preta, que está ali na tua frente chorando porque foi estuprada. Tu vai dizer, não, não pode fazer porque eu sou espírita e tu não pode fazer. Não podemos entrar nessa discussão. Agora, eu tenho certeza que vai fazer a diferença a gente tomar uma postura como a Flavinha tomou, né, de acolhimento daquela pessoa que está ali pedindo alguém que cuide dela, que escute ela na dor que ela tem, né? Então, a gente tem que mudar esse discurso de dizer, não, eu sou contra porque eu sou espírita. Gente, é óbvio que a gente senão eu não é espírita. Mas como eu ponho isso em prática? Como é que eu faço? Não dá para eu dizer, porque se tu fizer isso na outra vida, tu vai fazer isso, 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 vai acontecer isso contigo, porque tu vai acontecer aquilo aqui. Eu não sei como é que vai ser. É que nem questão de suicídio. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que
que quer suicidar. Não, porque se tu for, tu vai pro Vale do Suicida. Será? Será mesmo que vai? É uma descrição de uma pessoa que ficou assim. Agora, será que todo mundo vai? Então, nós temos que mudar o discurso. Nós temos que olhar a vida. E a nossa postura tem que ser a postura de quem é espírita. E o que Kardec fala? Kardec é do acolhimento. Kardec diz o quê? Que a gente precisa fazer caridade, que a gente precisa fazer um movimento em direção ao outro. O que Jesus nos ensina? Que não adianta tu ter discurso. Por que ele brigava com o homem da lei? Porque eles sabiam toda a lei, mas não colocavam em prática, né? Então, essa mudança, esse conceito que nós vamos mudar na casa espírita, né? Que a gente tem que ter uma postura, uma ética, tem que ser coerente com aquilo que eu acredito. Mas a coerência, ela se dá na vivência, né? Em eu abraçar aquela pessoa que está sofrendo, de eu poder escutar aquele que diz que não tem o que comer, né? Que foi violentado de alguma forma, seja ela qual for a violência, né? Então a gente precisa ampliar, porque o buraco é mais embaixo, não é tão simples assim eu dizer que eu sou a favor ou contra, né? É óbvio que nós somos tudo contra, mas qual vai ser a nossa atitude proativa para mudar o nosso sistema do jeito que está? Né? Para a gente mudar realmente e tornar um mundo de regeneração como se propõe a fazer. Não existe mundo de regeneração se eu julgar o outro, porque eu não aprendi ainda a amar. E a mudança se dá pelo amor, né? Amor pelas escolhas do outro. Não é algo que eu quero, mas eu tenho que amar a pessoa, seja ela quem for essa pessoa. É isso. Perfeito, Sidério. Tu falou tudo que eu estava tentando dizer, que tu dissesse exatamente isso, que não é tão simples assim. Mas o mais importante, eu acho que é isso que a gente discutiu bastante, o acolhimento e o amor. Mais importante ainda, né? Pena que eu perdi a discussão da Flavinha, depois ela vai me contar lá na Casa Espírita que ela falou. Eu perdi aquela hora, eu caí simplesmente. Aqui choveu muito aqui, aí simplesmente caí. Que mais, gente? Que gostaria de falar, comentar alguma coisa? E daí depois a Mônica pode começar o 16, né, Mônica? Posso? A Mônica estava louca para fazer o 16. Já tinha votado, viu, Mônica? É, Deixa a mas Mônica continuar, depois eu te conto. depois tu me conta. Não, eu estou brincando, tu me conta depois na Casa Espírita. Então vamos lá, Mônica, se não faz e quem Tá quiser alguma aparecendo? discussão, Tá aparecendo para vocês a tela do livro? ainda não. Não? Assim aparece? Não. Não, eu também não vejo. Espera aí, deixa eu botar então de novo. Antes tu tinha botado, estava aparecendo. Ah, eu acho que saiu. Vou compartilhar Aí o de Zoom novo. tá por causa do tempo hoje, eu acho, né? Agora sim, né? Isso, Agora sim. tranquilo. Estão vendo a capa do livro? Sim, Parece? O capítulo 16, então, fala sobre o débito aliviado. O Silas, Hilário e o André Luiz, eles... Mônica, desculpa te Oi. interromper. Aqui para nós aparece para tu clicar ali e entrar no modo tela cheia, porque tá Ah, uma é, janela na frente. tem uma janelinha. Ah, Clique tá. aí, acho que fica. Aí, perfeito. Isso, Agora Tá sim? ótimo. perfeito. Aí eu não enxergo vocês. Não tem problema. Tá. Nós estamos tudo aqui, depois nós voltamos lá. Tudo aqui torcendo por ti, ó. Tá bem, vamos lá então. Os três vão falar do Adelino Correia, tá? Então eles falam em nossos estudos da lei de causa e efeito, lembremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura, que visitaremos em um templo espírita cristão.
Então, eles chegam na casa espírita para assistirem, fazerem as anotações deles sobre o Adelino. Chegam no momento em que ele está trabalhando na casa espírita, fazendo preciosos comentários do Evangelho. Ele demonstrava ser um homem profundamente habituado à oração, falava com maestria e emocionava a todos. E em vários trechos desse capítulo, eles vão relatando que o Adelino emite muita luz, ele parece ser um ser muito evoluído e iluminado, porque ele emite, né, no momento em que está conversando com as pessoas, em que está ajudando, ele irradia uma luz muito grande. Adelino chamava atenção pela segurança espiritual que tinha. Era cercado de vibrações radiantes dos seus pensamentos, centrados no objetivo do bem, como um companheiro vestido de luz. Mas pelos singelos trajes mostrava ser um trabalhador em experiências difíceis. Adelino possuía eczema na pele à mostra. Na cabeça, nos ouvidos e na face tinham placas vermelhas evidenciando uma afecção cutânea crônica. Estava acanhado e tristonho, e demonstrava tormentos mentais. Mas em seus olhos a marca era de humildade. Vários amigos espirituais o assistiam atentos. E o Adelino, ele atraía muita atenção de todos, né? Era uma pessoa muito bondosa. E logo que eles chegaram, né, nesse centro espírita, uma senhorinha desencarnada se aproximou de Silas para pedir socorro em benefício da saúde do Adelino, né? Ela disse que notava que ele estava muito incomodado pela dor das feridas não cicatrizadas e rogou, pediu por ajuda, porque tinha um grande carinho, né, por ele. E Silas cordialmente respondeu que sim, que ele é merecedor de especial carinho e que sempre que ele deixava o corpo físico para dormir, ele era acompanhado em um tratamento por 2 médicos. Então, ele afirmou que em breve ele estaria plenamente restaurado. E continuou, né? Continuaram observando o que Adelino fazia na casa. Logo se aproximou um rapaz, também desencarnado, tá? Que veio pedir por Adelino, explicando que ele estava passando por crise financeira. Que embora ele tivesse, né, os seus recursos, ele ajudava muitas pessoas e acabava se descuidando das próprias necessidades. E esse rapaz, ele conta para Silas, né, que o Adelino ele é muito sensível aos pedidos, né, desses amigos desencarnados. E esse rapaz tinha a mãe viúva encarnada que cuidava de 2 irmãos doentes. E essa mãe estava passando por muita necessidade e ele foi até o Adelino, pediu por socorro e ele prontamente entendeu aquele pedido mentalmente, né, aquele pedido espiritual. E foi ajudar essa mãe desse rapaz. Então, ele era muito grato, muito. Ele admirava muito, né, o Adelino e pediu para que intercedessem também por ele. E aí, Silas disse que muitos amigos, né, estavam ajudando o Adelino a passar pelas tarefas, né, às quais ele estava se dedicando, já pelos méritos dele conquistados. E o Hilário fez uma observação, né? Ele falou assim: todos os tarefeiros nesta casa são devedores desse irmão que o visitamos. E Silas confirmou, né? Os créditos de Adelino são realmente enormes, apesar dos débitos que ele ainda está preso. Cultiva, no entanto, a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam, em obras de genuíno amor fraternal que somam-se ao reconhecimento. E aí o André Luiz, né, tá compartilhando, né, com eles que era curioso pensar que eles, no primeiro encontro que tiveram com Adelino, se sentiram com vontade, prontos a partilhar das tarefas que ele estava fazendo, atraídos pela sua irradiante bondade. E fala: a abnegação é uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. E ele era um homem de muita luz, né? Aí terminaram
tarefas na casa, eles acompanharam o Adelino até a casa dele, onde lá estava a mãe, Leontina, e mais 3 crianças. Tinha a Marisa, que é a filha de sangue do Adelino, que a mãe havia se distanciado em definitivo há 6 anos já. E mais 2 menininhos, o Mário e o Raul, os 2 de pele escura, que a Adelina adotou por filhos de coração. Isso lá na frente a gente vai entender essas características nesse comentário. Ele teve uma esposa, porém ela abandonou a família, abandonou a casa e ele passou a cuidar sozinho dessas crianças. E aqui eu queria, deixa eu só ver se abre o meu comentário. Eles estavam também pensando, né, que talvez, supondo, né, que a tristeza do Adelino... Vocês estão vendo a tela? Agora sim. Tá. E poderia ser dessa dissolução que teve na família, né, que ele estava tristonho e pensativo, introspectivo. E Silas, então, começa a contar o que aconteceu, né? Para exaltar o esforço de um amigo, estudaremos juntos um processo de dívida aliviada e por que Adelino agora está empenhado em trabalhar em seu resgate. Século passado, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico, como escravo. E essa escrava, ela desencarnou logo ao dar à luz ao menino, né? O moço fazendeiro, que foi pai solteiro, tinha um coração enrijecido. Abusava de donzelas e, em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-nascidos. Era um homem muito temido na fazenda e usava o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. Entretanto, para o filho, a ternura e a dedicação não tinham limites. Inexplicavelmente, para ele mesmo, amava-o demais, a ponto de providenciar a melhor educação na própria fazenda. E entre pai e filho se estabeleceu os maiores laços afetivos. Eles eram companheiros inseparáveis nos jogos, nos estudos, no serviço e na caça. Enquanto ele era cruel com outros filhos nas senzalas sofredoras, com Martim, que agora é Adelino, Gaspar, que é o nome do pai dele, né, do passado, era diferente. Então, esse pai tinha um grande afeto, né, pelo Martim, que agora é o Adelino, e legitimou ele como filho. Ele fez completamente diferente dos outros, né, tornando ele herdeiro, tá? E quando Gaspar estava com 43 anos e o Adelino com 21, Adelino não, Martim, né, na vida passada, ele resolveu se casar com uma jovem de 20 anos, Maria Emília, uma jovem leviana que foi morar na casa rural e ficou fascinada por Martim, seu enteado. Assim como ele também ficou muito atraído pela madrasta. E foi aí que o Martim passou a ter conflitos muito grandes, sentimentais, que passou a torturar ele, porque ele tinha um laço muito forte, né, de amor, assim, com o pai, mas foi destruído por essa situação. Ele se apaixonou completamente pela Maria Emília e passou a ter esse conflito, né, do pai, né, passou a odiar o pai porque o pai estava com a mulher que ele desejava. Então, ele acabou transformando esse sentimento bom que ele tinha, né, pelo pai, por ódio. E os dois, né, o Martim e a Maria Emília, começaram a se encontrar e criar situações para se relacionarem. Foi aí, então, que o Martim resolveu planejar a morte do pai, enquanto esse pai estava acamado em tratamento do fígado. O Martim contou com a ajuda de dois... que apareceu que a internet caiu. Verinha? Não, trancou um pouquinho Não a tô tua voz, aqui. mas já voltou. Voltou? Tranquilo.
Tá, aqui Não, isso apareceu. pode acontecer, nem te preocupa. Eu também uma hora saí, fiquei um tempão fora também. É a internet, né? Mas agora tá Tá, tranquilo. tá, ok, vou continuar. Então, ele se juntou com esses dois capatazes que não gostavam do pai dele para planejar e para executar o crime, tá? E tudo isso foi com consentimento da esposa, né, da Maria Emília. Eles usaram entorpecentes, né, para Gaspar não reagir, prepararam um leito com substâncias resinosas para simular um incêndio, no qual Gaspar, em horríveis padecimentos, veio a desencarnar. E aí, Martim acreditou que, apossando-se dos haveres, ficaria feliz com Maria Emília. Ele imaginou que logo, né, após acontecer praticar lá, fazer o crime, né, de matar o pai, ele poderia viver tranquilo, né, com a Maria Emília, mas foi completamente o contrário, tá? O pai, já desencarnado, em cólera, enfurecido, o envolveu em nuvens de fluidos inflamados dos quais ele não conseguia se defender. A fim de esquecer o crime, deixou a fazenda aos cuidados dos cúmplices do crime, né, e foi para a Europa com Maria Emília em busca de distração e repouso. Aqui ele estava sofrendo ataques energéticos, né, desse pai que ficou muito bravo, né, muito enfurecido com ele e passou a perseguir ele insistentemente. Após 5 anos resistindo aos ataques espirituais do pai, ele adoeceu, ficando com a pele em chagas, como se chamas ocultas o queimassem. No leito de dor, relembrava com remorso repetidamente o ato criminoso. Chorava, urrava, gritava de arrependimento do tenebroso delito que cometeu, sendo interpretado como louco pela companheira, que reconheceu a alienação mental. Tudo para inocentar-se do crime, o qual também foi cúmplice. Então aqui ele foi deixado, né, na própria casa, abandonado, foi tratado como louco, né, porque naquela situação ele vivia constantemente relembrando o crime e passou a alimentar o remorso, né. Então, ele falava sobre isso e a Maria Emília não queria que as pessoas, os amigos e as pessoas que trabalhavam na casa dessem ouvidos ao que ele estava falando, então, considerou ele como louco e deixou ele jogado, né, num canto da casa onde ninguém mais teve acesso e ele acabou vindo a desencarnar também. Martim, entregue ao suplício, foi abandonado e sofreu até desencarnar. O seu pai o aguardou no túmulo, para arrastá-lo às sombras infernais, onde passou a exercer sua vingança de tormentos e humilhações ao filho por 11 anos sucessivos em cárceres de trevas. Quando entrou, e aí Silas vem, né, e explica pra gente como que aconteceu essa conexão dele com o pai, né? Quando ele entrou em sintonia com o genitor, através de brechas mentais, de remorso e de arrependimento, foi hipnotizado por gênios perversos, que fizeram ele se sentir dominado por chamas torturantes. E assim Martim nutria ainda mais os pensamentos de culpa e ficava mais envolvido nas labaredas em que se torturava, até que foi socorrido por nossos instrutores, que através de recursos magnéticos sanaram o doloroso desequilíbrio. Ele levou um tempo, né, ainda de sofrimento até ser socorrido. Mas depois de ter sido resgatado, né, pelos mensageiros de Jesus, ingressou no instituto e depois de estar bem, ele devotou-se aos serviços mais duros da instituição, conquistando com isso tempo de recompensas que lhe valeram a volta à esfera humana, oportunizando o direito de iniciar o pagamento da larga dívida que havia contraído. Cultuando a prece, foi encontrando no Espiritismo com Jesus e amigos desencarnados que o auxiliam um precioso campo de fortalecimento moral e de trabalho digno, no qual tem sabido aproveitar as horas em ações no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu favor
a simpatia de irmãos encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e carinho. As pessoas a quem ele ajuda, a quem ele atende, assim, fazem isso em agradecimento, né? Tanta ajuda que ele acaba fazendo, né, nessa vida. Desde cedo, ele cresceu órfão de pai, já que não tinha valorizado, né, o seu pai no passado, essa ternura paterna. Teve dificuldades, tem, né, dificuldades materiais nessa vida, luta com a pobreza e com a enfermidade constante. Foi atendido por benfeitores da mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda jovem, onde foi submetido ao tratamento da epiderme esfogueada. Entrou no conhecimento da nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa, antes da reencarnação. E desde aí aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se. Muito moço se dedicou às representações comerciais, cujos trabalhos lhe rendem recursos recursos que sabe repartir com numerosos necessitados, reservando para si somente o indispensável. Não é um homem rico, e sim um trabalhador da fraternidade que doa o próprio coração naquilo que distribui. Ao trilhar o caminho da simplicidade, da renúncia edificante, ele foi modificando as impressões dos companheiros de outro tempo, que nas mais baixas camadas da sombra eram perseguidores e desafetos obsessores, que ao observá-lo se sentiam moralmente desarmados para criar conflitos. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sentindo as dores em si mesmo. Pelo devotamento ao bem alheio, resgata seu passado com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos, ajudando aos outros. A cada dia abate o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vêm oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos. A gente podia dar uma paradinha e discutir isso aqui, né, Mônica? É porque é grande esses parágrafos, né? O que tu acha? Aham. Foi indo, podemos sim, deixa eu interromper aqui. Realmente, assim, a maneira que tu disse, como é que tu entendeu isso aqui, Mônica? Mas esses parágrafos são grandes, emendando no outro, né? Tem muita coisa, né? Que Silas vem contando dessa história dele, do crime, né, que ele cometeu contra o pai, mas que aos poucos ele foi resgatando, ganhando confiança, ganhando bênçãos também, conforme ele fazia o bem, conforme ele foi aplicando, né, as coisas que ele aprendeu enquanto teve na mansão. Ele conseguiu, né, resgatar isso quando encarnou como Adelino, para fazer esses resgates. Agora a gente vai ver, né, mais à frente que a cada pessoa que ele prejudicou no passado, ele acaba se encontrando no futuro e tendo a oportunidade de ir descontando, vamos dizer assim, né, descontando essa dívida grande que ele adquiriu. Então, através, né, da doutrina ali, ele se identifica muito, né, com isso. Em todo o capítulo, né, eles falam sobre essa devoção que ele tem, né, a Jesus e em fazer o bem. E isso foi abatendo, né, esse débito dele foi sendo aliviado, vamos dizer assim. Não sei se Mais vocês... uma vez, eu acho que aqui nesses são emendas os três, mas acho que o mais importante, assim, se a gente for enxugar, bom que Deus nos dá a oportunidade de que a gente possa se, né, redimir e que a gente possa pagar as nossas dívidas, né? E que fala exatamente isso, da importância das nossas reencarnações,
para a gente pagar tudo que a gente passou, né? Tu vê, olhando tudo que ele faz, tu não consegue imaginar quem ele foi lá, né? E ele Ficou em assumiu tantas. muitos compromissos com muitas pessoas nessa vida como Adelino, né? Sim, foi muito devedor, né? De muita coisa, né? Mas olha que Sim, história linda. todo o crime que ele cometeu afetou a vida de muitas pessoas, da madrasta dele, do pai, dos cúmplices que tiveram junto, né? Agora a gente vai ver como ele vai fazer esse resgate, porque cada pessoa tem um papel na vida atual, né, dele como Adelino. Então ele também foi corajoso, ele seguiu também a intuição dele, porque ele, ah, por ter evoluído, por ser uma pessoa que irradia muita luz, ele aprendeu, né, muita coisa, ele consegue se conectar, né, com esses resgates que ele precisa fazer. Então ele poderia, né, ter se ausentado ou ter evitado algumas coisas, mas ele consegue resgatar com cada um, como Eu a achei gente tão vai legal ver. isso aí, Mônica. Fala da resiliência, realmente da aceitação. A gente estava Sim, comentando no início, sim. né, da oração que eu fiz, a resiliência dos momentos difíceis. Ele aceitou as provações e está passando por isso para resgatar tudo que ele precisa resgatar. Achei tão lindo isso, sabe? Por isso que eu achei que a gente tinha que parar para refletir. A Não, Alessandra essa tem a história mãozinha aí, dele, pode falar. a parte mais emocionante está na frente, mas eu gostei muito, muito de falar sobre essa história. Vou deixar Ai, a linda, né? Alessandra e a Emociona, né? Isme Pode falar, né? comentarem. Não, e também me chamou a atenção, tudo, claro, tudo que vocês falaram também, né? Concordo com tudo. Me chamou a atenção como as doenças autoimunes, né, têm a ver com com essa culpa, né, que as pessoas carregam, que a gente carrega do nosso passado, né? Que ali a doença que ele tinha provavelmente era uma psoríase, né? Bem grave, né? Me chamou a atenção isso, né? Exatamente, Do ficou fato das. o crime também que ele cometeu e por ter né, ficado em contato com essas memórias, né, do crime feito, dessas labaredas onde ele queimou o pai, elas passaram a fazer parte do mental dele e ficando no perispírito também, né? Eu acho que eu falo, né, sobre esse termo lá, as larvas mentais. Então, assim, esse sofrimento mental que ele ficou envolvido e revivendo muitas vezes, ah, ele, como Adelino, trouxe isso para a pele dele, né? Hum. Essas feridas que Bem queimam, né? interessante isso, né, Mônica? Olha, uma reflexão importante. E essa da questão da doença autoimune é uma coisa que eu não tinha pensado, Alessandra. Né? Olha a importância disso. E outra coisa, né, gente? A gente, quando vê pessoas assim, a gente se compadece. E tu imagine ele resiliente, né? Tá passando por todas as provas e para resgatar tudo que ele fez, né? Muito interessante. A Isa quer falar alguma coisa também, né, Isa? Queria primeiro parabenizar a Mônica, que eu estou amando é, a, a facilitação que ela está tendo. O estudo foi maravilhoso, Mônica. E engraçado que eu li esse capítulo hoje, e aí você falando, está perfeito, sedimentando bem. E aí eu acho que a reflexão também sobre o bem sofrer e o mal sofrer, né? A questão de como lidar com o sofrimento, né? A dor como cadinho reparador, né? O desespero e a não aceitação do processo, né? E aí, engraçado que eu lembrei do livro Os Mensageiros e ele se preparou durante muitos anos antes de reencarnar. Só que quantos e quantos se preparam e mesmo assim caem, né? Como Mônica vai colocar lá na frente, é o desafio, porque, cara, é um desafio imenso, assim, a história dele e o resgate dele é muito grande e ele, né, aparentemente é um completista, né, se a gente fosse pensar na questão de conseguir realmente ser responsável, assim, se responsabilizar pelo processo reencarnatório e conseguir um percurso tão maravilhoso, né? Assim, Consegui dar conta, né?
de tudo que se propôs. Incrível, incrível, incrível. E é isso. Eu pensei só na questão do bem sofrer e do mal sofrer do evangelho e na questão da capacidade de conseguir direcionar uma vontade firme, né? E conseguir realmente superar todas as dificuldades, né? Orgulho, vaidade, egoísmo dele, né? Que todos nós temos, e conseguir ser um completista, né? Aparentemente, até agora. Eu achei interessante também nisso aí, né, Mônica? E eu achei legal que a Alessandra falou, a questão de que, assim, ó, uma lesão, queira ou não, pode provocar uma questão, assim, de, às vezes, aversão das outras pessoas, né? E tu vê que ele encara, assim, o que tu vê ele atualmente, o trabalho dele, abaixando a cabeça e não se importando muito com isso, se importando com o que os outros pensam, cumprindo realmente com fé o que Ele ele se não propôs a deixa, fazer. não, ele não deixa de fazer as tarefas dele, ele é fiel ali naquele caminho, então é muito legal de ver que ele não se distanciou, ele poderia ter evitado, né, e ter prorrogado isso para outra vida, mas aquilo a que ele se propôs, ele consegue fazer e ir resgatando aí aos poucos com essas pessoas com quem ele teve no passado e que agora ele encontra também no futuro. A parte mais linda ainda está por vir. Eu só Não, eu fiquei me queria falar uma lembrando, coisinha também, fala aí, eu Jana. estava lendo esses dias sobre uma coisa de psicanálise e eles estavam falando assim, que não é a dor e o sofrimento que fazem a pessoa evoluir, né? Que é o que a gente faz com a dor e com o sofrimento, né? Como é que tu reage com a dor e com o sofrimento que está te chegando, né? E que tu está passando. Então, justamente isso aí que está dizendo, né? Mesmo com toda a dor e com o sofrimento, ele está reagindo dessa maneira e ele está lidando dessa maneira, né? E aí é isso que faz ele evoluir, não é a dor e o sofrimento em si, né? É a E escolha que a gente faz em frente à dor e ao sofrimento, né? ele tem muita ajuda espiritual nisso também. Muitos desencarnados também apoiam ele nisso, né? Muitas pessoas são gratas porque ele acaba ajudando, como Adelino, ele acaba ajudando muitas pessoas. Então, isso vai contando, de forma positiva para ele, né, também. E toda essa conexão que ele tem com a espiritualidade facilita também, né, a seguir nesse caminho, o abrir, A né? Ju tu falou uma coisa tão importante disso aí, porque eu fiquei me lembrando, nossa, a gente tem visto, né, tanta gente com casos, né, não importa a doença que tenha, como cada um vivencia de uma maneira, e realmente como a resposta é diferente, né? Tu pode encarar como sofrimento, uma provação, a pessoa ficar revoltada, ou tu pode enfrentar com leveza isso. A gente aprende no dia a dia. E isso, sabe, que me emociona, né? Porque a gente acaba vendo e é um aprendizado para a gente. Porque, claro, sofrimento nós todos vamos passar. Né? Esse tempo eu andei viajando no ônibus, eu peguei uma senhora que ela reclamava muito. E eu fiquei pensando, assim, ela me falou uma série de problemas que ela tinha. E eu fiquei pensando, nossa, me lembrei porque as orações que eu faço quando eu acordo, quando eu deito, gente, eu sempre peço assim: ai, Jesus, que eu não erre muito. Se eu errar, que eu erre um pouquinho, e que não prejudique ninguém. Porque nós somos imperfeitos, não adianta. Então, eu sempre peço, olha, vamos ver se amanhã eu faço diferente. Então, olha, essa história assim, me passou assim, quando eu li, me emocionei muito. Nossa, consegui ser um pouquinho do que ele é, né? De aceitar as dores, as provações que a gente faz, porque é todo santo dia, né, gente? Né? Da gente poder aceitar e dizer que bom que eu estou passando por isso. Claro que a gente não vai dizer isso, mas a gente deveria agradecer, porque muitas vezes é no sofrimento que a gente cresce, né? O próprio Divaldo Pereira Franco fala isso. A gente vai aprender no sofrimento, né? Então, olha, achei fantástico. Esse livro está muito. Sabe quando eu comecei a ler, Mônica, eu achei, nossa, segundo Arel de parágrafo aqui, parece que o troço não para. Mas eles conseguiram fazer de uma maneira bem fácil de entender, né? Fui resumindo com as minhas palavras também. É. Eram muitas páginas, eram muitas páginas. Perfeito, tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu até vou dizer uma coisa, combinar uma coisa com vocês. Eu não sei o que tu pretende ler, Mônica. Só faltam 10 minutos. Ai, me perdi. Eu não sei, a gente poderia. Se tu quiser ler mais alguma coisa, porque tu disse que ia falar de uma parte boa, a gente podia, até para poder ter mais Acho discussão, que seria foi ali, Mônica. interessante.
Foi ali. Aí, ó. Tu quer falar Aqui, alguma né? coisa? O Nós temos Silas 10 aí, minutinhos ainda, tá, das Mônica? últimas De Só para te baixo, avisar. né? A 27, eu acho. 26. Aí, Aqui, bem, ia começar aqui, tá. Mas daí tu faz, Temos tipo assim, uma coisa mais, até para nós tentar se fechar no horário, né? O até que final é horas? lindo, né? 9h30? Só falta 10 minutos. Tá, Ou se tu vamos O ver. quiser, final é podemos lindo, passar para a né? próxima reunião. Tá, vamos ver até onde conseguimos. Ai, É, não, ficou só meia hora, até. viu? Então tá. Não, aí tu, Falar desse claro, aí tu pode capítulo, dar um né? fechamentozinho, né? Fazendo até para te ajudar ali, tá, Mônica? Faz um Tá, não fechamentozinho vou ali, chegar na tá? parte, eu acredito, ahn, mais Pô, nem te interessante. preocupa. Mas assim, deixa eu ver aqui. O Silas fez uma breve pausa do que ele vinha falando. E Hilário, fascinado, perguntou, né? Continua existente essa lição. Viva, ilumina-nos de esperança. Como que se explica estar Adelino ganhando tempo? Silas sorriu e acrescentou. Deixa eu só ver aqui. Aqui ele dá uma explicação, né, sobre como foi no passado e o que, né, e por que que aconteceu nesse momento. Que, né, o Adelino Corrêa, ele não merecia ter um lar tranquilo por ter arruinado o lar paterno. Então ele se casou e veio a se separar, né? Ele foi abandonado pela companheira com a filha. Assim, pela vida útil a que se dispõe, pela caridade incessante que exerce, atraiu para junto de si, como filha de sua carne, a antiga madrasta que desviou do pai, que era, né, a Maria Emília, hoje encarnada é a Marisa, tá? Ela veio, né, reencarnou junto dele para se reeducar e vendo seus exemplos nobres, né? Se também resgatar, né? Fazer esse resgate de ser uma pessoa também melhor. Ela passa pela dor de saber que foi abandonada, né? Foi filha de uma mulher que a renegou. Tanto que a mesma coisa que ela fez no passado. Essa não é a única vantagem de Adelino. Então, dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, o nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do crime tremendo, que eram os capatazes, o Antônio e o Lucídio, que abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhos para exterminar ou para vender, não encontraram senão o mesmo por berço. Então, eles também foram abandonados, né? E o Adelino acabou encontrando, né, esses dois meninos e adotou eles como filhos. Então, além disso, né, eles são de pele escura, né, com sangue africano, de quem tanto na vida passada eles enxovalharam e eles, né, desdenharam, de modo a receberem um amparo moral, a reforma que precisa. Acho que eu devo até repetir. O Adelino mereceu a limitação da enfermidade, tendo sofrido por um longo tempo o trauma perispírico do remorso por haver incendiado o corpo do próprio pai. Nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais que o castigaram intensamente no além-túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada. Foi bem que a gente conversou ali, né? Cometeu o crime pelo mesmo crime que ele Ai, fez, perfeito. aquilo atormentou ele. Só que a moléstia, ela devia cobrir todo o corpo, né? Durante muitos e angustiosos anos de sofrimento. Mas, pelos méritos que ele foi adquirindo, essa enfermidade não tomou proporções grandes, né? E não o impedem de aprender e de trabalhar. Então, ele teve também essa doença aliviada pelo bem que ele fez. Isso dá resumo, gente. Vale muito a pena fazer o bem. Nós vamos ter as nossas penas aliviadas, diminuídas, né? Isso vale muito a Teve pena. merecimento, né? Teve Com merecimento. certeza. Teve merecimento, isso aí.
Então, quando Adelino foi dormir, o assistente retornou com todos à mansão. E o Hilário perguntou, ele queria muito saber como é que estava a situação do pai, né, do genitor do Adelino, que era o Martim Gaspar. Se esse pai, se ele tinha ciência do trabalho, né, renovador de Adelino, como ele estava sendo nesta vida, né, e se já havia perdoado ou não, ou se ainda dirigia ele menosprezo e ódio. E Silas falam, né, que Gaspar, esse pai que ficou muito tempo também, né, usando de violência, ele foi igualmente tocado pelos exemplos do Adelino, tá? Observando a sua transformação, a sua transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que tinha se adaptado e rogou por asilo no instituto, onde ele aceitou severas disciplinas ali. E aí o Hilário continuou, né? Estava ansioso para saber desse pai, o Gaspar, né? Aonde ele se encontrava e se seria permitido vê-lo para fazerem as anotações. Só que Silas disse que não poderia se alongar mais, afagou os ombros, né, de Hilário, pediu a ele calma, porque em breves horas eles voltariam a esse assunto. No dia seguinte, aqui que vem a parte interessante, né? O assistente buscou eles para irem até a esfera carnal, até a Terra, agora acompanhados de uma pessoa mais importante, né, do orientador da instituição. Era a primeira vez que eles iriam viajar junto a um grande mentor. E ao mesmo tempo em que eles estavam todos felizes, né, de estar juntos, se questionavam o porquê dele estar se ausentando da casa, já que era uma coisa que não acontecia nunca. Paro por aqui? Tá desligado teu microfone, Vera. Tá faltando 3 minutos. A gente procura ser pontual, acho que é importante, né, gente? Esse dia aquela do espiritismo, até passei um pouquinho, dei mais um tempo, porque a gente começou um pouco atrasado também, né? Sim, Bom, mas aqui eu não sei, tem alguém que gostaria uma de falar parte alguma coisa? importante também. Alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Aprenderam tudo? Aprendemos tudo? Olha a cara do João lá. Vai, olha, Mônica, muito bom, viu, Mônica? Vai, excelente, viu? Excelente, saísse muito bem. Obrigada. Muito bom mesmo. Né? Claro, a gente sabe que é importante que a pessoa apresente do jeito que é. Eu acho que a pessoa sinta vontade, né? Está indo muito bem, parabéns, viu? Que capítulo Queria legal, né? contar mais, mas eu tô tentando correr. Tô tentando Mas fazer não mais acho que não é bom correr, porque a gente vai ter tempo, né? O importante é nunca correr e a gente poder sentar e discutir que nem a gente fez hoje, né? Tu vê aquele outro mês do anterior, quanta discussão deu, né, gente? Né? O importante é que a gente sane todas as dúvidas, né? Mas eu fiquei encantada, só que eu estava tão apaixonada pelo 15, quando eu cheguei aqui eu tive um pouco de resistência. Aí depois eu olhei, nossa, que história linda desse Adelino. Aí eu fiquei com tanta esperança, eu digo, ai, Deus vai ser bom para mim também se eu fizer o bem. Então é isso que fica, né? Do bem, a questão do que diz esse livro, ação e reação. Se eu fizer o bem, eu também vou receber, né? E como Deus é bom com a gente, né? Tu fala muito de amor isso aí, né? De resiliência e de assim. amor, né, Mônica? Como Deus é bom que dá a oportunidade, né, de sempre a gente poder fazer esses resgates com quem possivelmente a gente tenha prejudicado em outras vidas, em outros momentos, né? O que mais tu gostaria de falar até aqui? Alguma coisa mais de conclusão, Mônica? Não, por enquanto é Não? isso. Já falou um monte, Já falei bastante hoje. bastante, já está muito bom. Parabéns. E parabéns pela tua Obrigada. disponibilidade, boa vontade. E tá em, Imagina, e não tá na praia, né, Mônica? Tá em presa aí, tá aí com a gente. Obrigada, tá, querida? Muito eu obrigada. tô na praia, mas tô aqui, né? É, o José quer falar alguma coisa. Eu só gostaria de agradecer-lhes pela oportunidade de aprender com vocês.
Um agradecimento especial para a Juliana, que me fez o convite, ao pai dela, que me proporcionou estar aqui. E, por último, perguntar onde eu faço a aquisição desse livro? Porque eu copiei da internet, mas eu quero o livro em papel para eu ler. Tem na Pode, Liga? na Liga Espírita, vamos fazer propaganda aqui. Na Liga Espírita tu consegue, viu, José? Lá onde Tá. seria presencial, José, que eu te passei ali na Andrade Neves, ali Tá. tem uma livraria na frente da própria Liga Espírita. Ali É tem. que eu passei ali, estava fechada, liguei, cai na caixa postal. Por causa mas da eu chuva, volto lá. talvez. Ah, pode ser, pode É. ser. Pode então. ser, né? Tem uma outra livraria muito boa espírita, que também é na Andrade Neves, perto do Brilhante, ali em frente àquela caixa d'água ao Da lado caixa do Clube d'água, né? Brilhante. É. Tá. Ali é bem ali é bom. Eu muito até tenho o bom. contato dela, eu posso te passar o WhatsApp Bom. dela e tu pergunta se Acho tem que o é livro lá, que Gênesis aí tu ali o não nome, perde. uma coisa assim, Gênesis. Gênesis, Livraria Gênesis, é. Gostasse? procurar. Sentisse bem, José? Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Eu soube que O tu é meu pai comentou dentista. com o José, Verinha, sobre a AME. Sim. E aí, o meu pai passou o contato dele. Ficamos e aí muito o José felizes. É o continuou. primeiro dentista no grupo. Depois tu pode trazer mais gente. Exato. Ficamos muito Ótimo, felizes. muito obrigado. Seja Eu bem-vindo, também estou José. bem feliz. Que bom. Será sempre bem-vindo aqui no nosso grupo. Tá, meu Tá querido? ótimo, muito obrigado. Para encerrar nossa atividade de hoje, eu vou pedir para a Isabela, tu pode fazer, Isa, uma oração para nós, minha querida? Posso sim. É um prazer. Possamos, nesse momento, levar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre, esse amigo de todas as horas, que a todos consola, que a todos protege, e que fala no íntimo das nossas almas todos os dias, nos convocando ao reino de Deus dos nossos corações. Agradecer à família das AMES, a doutora Bezerra, a doutora Marlene, a todos os benfeitores espirituais que nos assistem, por estarmos aqui hoje, confraternizando, estudando, e em comunhão com o coração de Jesus, com o coração de todos os benfeitores que nos assistem todos os dias. É um sentimento de profunda gratidão, de profundo carinho e amorosidade que nos despedimos nessa noite. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que bom que tu viesse hoje, Isa. Coisa boa. Verdade. Estava muito bom, Mônica. Parabéns. Muito bom.